Bom, pessoal, eu quero falar sobre o mordomo infiel. Então, esse vídeo seria a parte 2 daquilo que não ficou bem entendido da parte um. Primeiro que o problema da Bíblia, antigamente ela foi a mais vendida, só que atualmente é o livro menos lido. Ele é considerado o livro mais odiado e menos praticado, porque é como eu disse, é, o mandamento de Jesus, no final das contas, a essência da Bíblia, é Jesus, né? E é amar o próximo como a ti mesmo. Então, o que a gente menos pratica é o amor. E ai daquele que colocar em prática o que está nesse livro. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele vai ser liberto, que foi para a liberdade que Cristo os libertou, vai ser liberto de um monte de paradigma, de crença errada, de doutrinação errada. É, a pessoa também vai sofrer as consequências de viver o que a sociedade não quer. Ela vai contra um sistema social. Então, na questão dessa parábola do mordomo, Deus ele não condena o dinheiro e não condena o rico. Por quê? Porque o problema, a Bíblia ela fala muito de dinheiro. Tanto é que Jesus, as parábolas dele, um exemplo esse do mordomo infiel é dinheiro. Então, o que Jesus deixou bem claro que Deus condena o amor ao dinheiro. O dinheiro, ele foi feito para ser usado por nós. E nós, ao invés de nós sermos usados pelo dinheiro. Então, assim, ou seja, vamos supor, no final da parábola está escrito lá, né? Não pode servir a dois senhores, ou serve a Deus ou a Mamon. Então não tem. O problema não é o dinheiro, é servir no sentido de pegar e gastar a vida em prol do dinheiro. Em vez de ficar querendo acumular tesouros na terra, né? Acumular tesouros no céu, que é fazer o bem para as pessoas. Então, no caso do mordomo, ele foi alguém que deveria administrar como se fosse o dono da terra, porque nós não somos donos de nada, que nós vamos morrer. E ele foi acusado de dissipar os bens, de desconectar os bens do dono. Ou seja, de pegar, em vez de usar o dinheiro que deveria usar para uma obra pública, pegar e usar para interesses particulares. Então, o dono do dinheiro são as próprias pessoas que ele deveria fazer o bem, que ele recolheu o imposto. No final das contas, é isso que Jesus quis dizer. Aí ele citou o templo. Por quê? No final ele poderia citar governo. Mas a questão é o que, né? É tudo questão de acesso. Se ele citasse o governo, seria pior para ele, né? Porque na época lá, Império é Roma, né? Então ele citou templo. E por que ele citou templo também? Porque templo trabalha com crenças. E uma das formas de controlar as pessoas é através da crença que ela tem. Então, se colocar uma crença na cabeça dela errada, a pessoa vai agir conforme as crenças. Então, por isso que tanta igreja fala do dízimo, que tem que pagar o dízimo e tal, questão de abatida. Não, o negócio é oferta. Por quê? Porque tem que vir do coração. Não é uma lei. A lei, né, que nem eu já falei, vocês já acompanharam no vídeo segundo Coríntios,
A lei é pecado. Quanto mais lei, mais pecado. Então, qual que é o principal? A questão do mordomo. Ele não sabia prestar as contas das coisas que ele recebia e não estava administrando os recursos de Deus corretamente, os recursos que vinham à sua mão. É que nem eu disse, um político, que um prefeito que recebe dinheiro das pessoas e em vez de utilizar em benefício de pessoas, utiliza, ou um governador, um presidente, né? Eu não tô citando nomes nem nada, o que eu quero dizer assim, num caso de um prefeito que faça isso, né? Que eu não sei, eu não tô lá vendo, entende? Não tô tendo acesso. Então, ou seja, mas é um exemplo de quem quer ser um político, né? É isso que eu quero dizer. Quem vai ter acesso ao dinheiro do povo. Então, e ele não estava administrando esse dinheiro corretamente. E, o que Deus pede pra gente? Pra gente ser prudente e fazer o que precisa ser feito. A gente não vai acertar no que a gente quer fazer 100%, porque nós somos seres humanos e a gente é falho. Então, mesmo que a gente não faça bem feito, mas é pelo menos a gente faça. Porque o Jesus, na parábola, ele elogiou o mordomo porque ele mesmo não fazendo bem feito, ele fez. E os filhos da luz, que somos nós, que somos cristãos, vamos falar assim, não estão fazendo nada. Mesmo desonesto, ele foi elogiado porque ele fez. Ele fez alguma coisa em prol da sociedade. Ou em prol das pessoas e em prol do rei. E quem não faz nada é pior que o mordomo. Então, quando o mordomo liberou o devedor, as dívidas, vamos falar assim, ele ganhou acesso. Ele perdeu acesso ao rei, né, que seria Deus, mas ganhou acesso ao que? Às pessoas que estavam devendo. E automaticamente, vamos falar assim, pelo fato de ele estar fazendo bem, ganha acesso a Deus. Em que pareça, através do egoísmo dele, ele ganhou acesso a Deus. Porque ele perdeu o cargo de mordomo do rei, mas não perdeu acesso às pessoas. Porque ele fez o bem às pessoas. E o reino de Deus é composto de pessoas. E o mordomo, o problema dele é que ele não fez isso no tempo certo. Esse foi o erro, né? Que se ele tivesse agido corretamente, sendo investido administrado o que ele recebeu, então vamos supor, uma placa de igreja que recebe o dinheiro e ele administra o dinheiro que recebe em prol de causas sociais, ele não teria sido chamado a atenção. Então, essa é a parábola que Jesus. Essa é a parábola. E Jesus, você viu que, se vocês pararem para analisar, ele falou rei, mordomo do rei. Então, ó, tem o reinado e tem o império, né? Então, na época lá, o Império Romano, imposição, né? E o rei, o quê? O verdadeiro rei é aquele que trabalha em prol das pessoas. Enquanto o império impõe, imperador, o rei, ele governa em prol das pessoas. Esse é o verdadeiro rei. Então, essa parábola tem vários níveis de entendimento. Quando Jesus ele escreveu as parábolas, foram para vários tipos de pessoas. Essa parábola ela foi feita para as pessoas que ocupam algum tipo de cargo, algum tipo de que tem não é um trabalhador, mas sim, vamos supor, um empresário, um
um político, um pastor que tem acesso ao dinheiro, que é os bens das pessoas, né? Através de oferta, de dízimo, não sei. Ou seja, o que está fazendo com o dinheiro que recebe? Como está administrando as riquezas do rei, que é de Deus, entendeu? O que você faz com o dinheiro? Você é escravo do dinheiro? Ou você usa o dinheiro a favor das pessoas? E a questão de usar o dinheiro, claro, você tem que investir em você também. Mas é investir em você e no outro, né? Porque para você fazer o bem, você tem que estar bem. Então, não adianta você tirar da sua boca para dar pro outro. Isso aí, o Jesus não pediu isso. Ele pediu a amar o próximo como a si mesmo, né? Isso ainda é muito. Mas Jesus amou mais a nós do que ele mesmo. Porque ele se sacrificou por nós. Só que ele não pediu isso de nós. Porque ele queria que ele fosse o último sacrifício, né? Mas o que ele pediu pra nós é só pra amar como a gente mesmo, sabe? Entendeu? E pra amar o próximo a gente tem que se amar. Então a gente tem que fazer o bem pra nós. E por consequência também tem que fazer o bem pro outro. É isso. Se você gostou, peço que curta, comente, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreve aí. Valeu!